R. Lampião, o rei do cangaço, os sobreviventes do bando decidem vingar o seu chefe. Os macacos chegaram com a costureira e acabaram tudo. Que a cabeça de Lampião já é propriedade do governo. Nós só vamos conhecer a paz. É na guerra. Eu tô nessa vida é pra vingar a morte do meu compadre Lampião. A polícia começa a perseguição implacável aos cangaceiros e eles partem para uma fuga desesperada. O destino deles se desintegra nessa debandada. Cada um vive a própria destruição diante do ódio e da morte. Agora só há um dilema: se entregar ou resistir. Breve nos cinemas. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nessa foice eu nem sei pegar. Amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje, com muita felicidade, assim, uma alegria muito grande poder estar ao lado desse personagem de nossa história do cinema, da literatura também, que as pessoas acabam não sabendo também sobre a literatura. E um dos personagens que nós já falamos muito aqui no canal, inclusive, seu livro sobre a Dadá, nós já lemos trechos do livro, nós já comentamos muito, inclusive, alguns trabalhos desse mestre, que é o Zé Humberto. Zé Humberto, que me deixou fascinado por vários motivos. O primeiro, quando eu o conheci ao assistir a Musa do Cangaço, que foi produzido, inclusive, no ano em que eu nasci, 1981. E eu fiquei, assim, de uma alegria muito grande quando eu assisti, que é incrível. E em 2014, quando foi anunciado, através de teasers no YouTube, um novo filme que estava chegando, com a marca Zé Humberto, que era Revoada. E aí, quando apareceu, foi um fenômeno. Todo mundo queria conhecer. E eu me segurei por 10 anos. Por 10 anos. Não tive acesso ao filme, não vi o filme e acabei ficando maravilhado com toda essa movimentação agora, com um agradecimento que o nosso canal Cangaço na Literatura sempre dá ao incentivo da Lei Paulo Gustavo, que fez muita coisa, não só apenas Revoada, mas outras produções que nós temos contato aqui no nosso canal. Então, bom dia, boa tarde e boa noite, que nós não sabemos a hora que o pessoal vai estar assistindo, espero que estejam assistindo. Meu amigo Zé Humberto, posso te chamar assim? E esqueci que a outra coisa que me deixou feliz é saber que nós somos conterrâneos de estado. Sou itabaianense e o senhor é de Buquim, terra da laranja, cidade maravilhosa. Já passei muito por Buquim, Salgado, Buquim, Itabaianinha, Riachão do Dantas. Aquela região ali sul, para mim, é maravilhosa aqui no meu estado de Sergipe, como também Salvador, que é uma cidade incrível. Zé, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Cangaço na Literatura, aqui, irmão. É meu conterrâneo, Robério Santos. Estamos aqui para um encontro, um diálogo, uma conversa. Então, vamos lá. Bora.
Eu quero, a princípio mesmo, meu amigo, de onde surge a ideia de construção de Revoada? Assim, o momento inicial, o que foi que deu esse estalo em você em trazer uma história tão forte, que eu acredito que não tenha sido há pouco tempo, essa ideia devia estar fervilhando na sua cabeça, mas eu queria saber quando e o porquê de trazer Revoada ao mundo, porque é muito importante e raramente a gente encontra filmes que venham a retratar o fim, o que acontece depois do fim do cangaço, depois que Lampião morre. E o que é que te trouxe? O que foi que te inspirou a querer fazer isso, meu irmão? Rapaz, é uma história um tanto quanto longa. Né? Veja que você nasceu quando eu realizei a Musa do Cangaço. Foi a Musa do Cangaço, perfeito. Então, a origem de tudo, na verdade, eu diria, em parte, está aí. Né? Porque eu tive conhecimento da presença de Dadá, que morava aqui em Salvador, no bairro do Barbalho. Só que ela reuniu os ossos de polícia e foi fazer o último enterro do seu marido cangaceiro. Né? Então, ela esteve no interior, pegou os ossos que estavam lá no cemitério, né? E juntou quando o filho deu entrada na justiça e teve o direito de retirar a cabeça e o braço do seu pai, por isso, no museu aqui da Universidade Federal da Bahia. Né? Então, quando eu fui a esse enterro, eu já fui com uma câmera 35mm e documentei esse último enterro, né? Porque foram mais de uns 3, né? Porque enterraram, desenterraram, depois ela foi lá e resgatou os ossos, ficou com esses ossos do marido, do seu amor, da sua paixão na vida, né? Durante muitos anos, com esses ossos, num caixotezinho debaixo da cama dela. E aí foi quando eu tive o primeiro tato. E essa cena ela está presente no filme A Musa do Cangaço. Né? Então, na oportunidade, eu encontrei lá no cemitério, junto de Dadá, Jorge Amado, o escritor. Então, ele me chamou, ele viu que eu estava filmando, ele me chamou em particular, né, e falou que ele já me conhecia de outro filme meu, O Anjo Negro, que ele já tinha assistido e que ele gostava muito. Então, ele falou: olha, Zé Humberto, eu acho que você deve filmar Dadá. Porque, inclusive, eu ia escrever um romance sobre Dadá. Mas eu desisti porque minha visão é muito particular, muito subjetiva, e eu crio um personagem onde ela pode não gostar, a família, enfim. Ele disse que tinha decidido não fazer mais esse romance, mas que era de fundamental importância que eu fizesse esse filme. E, a partir daí, eu fiz o filme. Independente, é um filme documentário, né?
com um compromisso total e integral com a verdade histórica, não é? Onde minha participação, pelo menos minha subjetividade, era buscado um distanciamento brechtiano, vamos dizer assim. Né? E só peguei cenas dela, depoimentos, tomando por base a presença da mulher no cangaço, e como imagem extras, eu só utilizei cenas do Benjamin Abraham, né? Que tinha rodado em 1936, o filme. Né? Então, que eu acho de uma, uma obra assim, da maior importância para a cultura e para a historiografia do Brasil e do mundo. Né? Mas isso é um capítulo à parte, Benjamin. Então, eu quis mostrar o cangaço como, na medida do possível, como ele foi, como ele era, né? E como ele está sendo ali com aquela mulher que, apesar de tão distante do que aconteceu com o cangaço, mas que, no entanto, a memória dela era tão viva em relação ao cangaço que o que acontecia com ela a semana passada, ela já não se lembrava, e que, no entanto, os detalhes, as nuances do cangaço, a memória dela estava viva, e foi com ela para o caixão. Tá? Então, essa mulher que eu conheci e que realmente quase que transformou a minha vida em termos de visão do mundo. Né? E eu tive uma convivência muito grande com ela. Né? Uma convivência muito grande, então ela me passou muitos conhecimentos, independente de conhecimento, a gente tinha uma relação muito afetiva, quase que uma relação entre o filho e a mãe. Né? Então, ela era uma pessoa muito poderosa, muito forte, né? De uma linguagem que me impressionava. Né? Eu sou um homem também do sertão, né? Sergipano, de Buquim, que a gente pode falar depois, né? Sobre a minha infância. Então, essa coisa da linguagem, a linguagem desse português arcaico, que era próprio do sertão nordestino, né? Dadá tinha vivo essa linguagem dentro dela, e claro que isso fez com que também eu reavivasse as minhas vivências em termos dessa linguagem, como, por exemplo, um livro que também reavivou muito minha memória da linguagem arcaica portuguesa, sertaneja, foi o livro de João Baldo Ribeiro, que inclusive foi meu professor de política no curso de Ciências Sociais aqui da Universidade Federal da Bahia, né? Sargento Getúlio. Né? Sargento Getúlio avivou muito essa questão da linguagem que ele chamava do sergipanês. O Sargento Getúlio é perfeito. Sargento Getúlio é perfeito. Inclusive, o filme Sargento Getúlio, protagonizado pelo Lima Duarte e participação de Luiz Antônio Barreto, nosso eterno memorialista Luiz Antônio Barreto, está no filme. O filme foi filmado aqui em Sergipe e ele traz esse sergipanês mesmo, assim, perfeita colocação, perfeito mesmo. Então, a minha preocupação com a linguagem oral é de fundamental importância na construção
do meu trabalho, né? E, sobretudo, né, na reconstituição, né, do cangaço e a maneira como eu recebi as informações, que foram, sobretudo, informações orais de Dadá, né, e também da literatura de cordel, que eu já começava a ouvir, não ler, que eu não lia, ainda que era menino, né? Mas eu ouvia aquilo, então a minha memória foi reavivando, né? Até que eu realizei o filme. Né? A Musa do Cangaço. Com a realização desse filme, em 1982, a temática do cangaço andava muito esquecida, né? Sobretudo no cinema. Então, é um filme que reavivou essa memória Então, você histórica. acha que aquele boom lá da década de... Começando lá pelo Cangaceiro de Lima Barreto, vindo para a década de 60 com Corisco, o Diabo Louro, e aí a década de 70 para início da década de 80 deu uma esfriada no tema. É isso que você Sim, quer dizer? sim, Deu essa... sim. É como Depois de se eu Corisco, retornasse. É uma depois do Diabo retomada. Louro ali, deu uma esfriada. Pois Então, a é, Musa do Cangaço, ele traz novamente esse resgate, faz esse resgate, correto? exato. Bem, então, eu estou juntando, não é, os pedaços dessa Perfeito. coxa de retalho. Né? Então, diante dessa aproximação com o Dadá, dessa convivência, dessa alegria, dessa satisfação de estar junto com ela, ia muito na casa dela, a gente conversava, passava, às vezes, o dia todo conversando, ela cantava. Então, tudo aquilo eu ia absorvendo, sabe? E quando eu terminei de fazer o filme, é um filme de 18 minutos, não é? É um filme bem conciso, bem objetivo, um filme antropológico, sobretudo. Né? Então, eu vi que essa convivência tinha muita coisa que o filme não mostrou. Aí eu escrevi um livro, né? Sim. De uma maneira bastante livre e que refletia, sobretudo, esses encontros nossos, onde eu estava sempre anotando, acrescentando também da minha imaginação, porque eu não consigo trabalhar sem minha licença poética. Né? Que, apesar da Musa do Cangaço ser um filme brechtiano, de distanciamento, né, do personagem. Né? No entanto, a linguagem, a montagem, a maneira de colocar a câmera, a maneira de enfrentar os assuntos que eu pedia a ela para falar em blocos. Né? Então, tudo isso, é claro que entra também a minha subjetividade. Então, eu fiz Perfeito. o filme, fiz o livro e, é, e aí eu comecei a pensar no roteiro Mas o, quando brota Revoada, né, do me Cangaço. responda uma coisa, só uma curiosidade para a gente entrar em Revoada. Qual foi a reação de Dadá? Porque da Musa do Cangaço, poucas vezes nós vimos Dadá como ela mesma, um documentário. Claro que no cinema sempre tem uma referência, na literatura, etc. Como foi que ela reagiu à repercussão nacional, à repercussão em São Paulo, a repercussão? Teve lançamento em São Paulo, teve lançamento em várias partes do Brasil. Como ela reagiu a isso? Inclusive, eu tive um contato muito grande com o Silvio Bulhões, né, o filho da Dadá. Agora é o seguinte: quando eu conheci logo Dadá, né,
que ela não me conhecia. Né? Então, ela ficou assim meio receosa. Ela perguntou por minha família, sabe? Quem Então, era? ela era uma pessoa muito desconfiada. Ex-cangaceiro, né? Trouxe daquele mundo, né, do cangaço. E ela não era qualquer pessoa que se aproximava dele, sabe? Não era. Eu tive a felicidade de me encontrar, porque no filme de Paulo Gil Soares, Memórias do Cangaço, Paulo Sim, Gil tentou entrevistá-la. Inclusive, isso está no filme. E ela ela não vem deixou. com a bengala. A bengala não, como é que é o nome? Que ela se A sustentava. muleta, a A muleta. muleta. Ela vem com a muleta para quebrar a câmera, entendeu? Que ela Porque tem... disse, eu tô vendo que tá ligada. Ela diz, eu tô vendo que tá ligada. Não me engane, não. Não me faça de besta, não. Rapaz, aquilo ali, ó, tô arrepiado. Dona Sérgio, é o seguinte, pessoal, Estácio, mandou nós procuramos a senhora, nós estivemos na casa da senhora. Mas, doutor Estácio, sabe que eu não atendo essas pessoas assim. Não, o negócio é o seguinte, aquele... Não, de forma nenhuma. Não está aqui com caso de gravadores, não façam isso, porque eu mato um. Dona Sérgio, Eu nunca fui desordeira, mas desta vez eu vou ser. Se acompanhei com isso, que eu era mulher dele, obediente a meu marido. Pois é. Que Então, Paulo Gil Soares também, a exemplo de Zé Humberto, né? Ele também escreveu um livro também sobre com os bastidores, Coriço. fazendo um preâmbulo entre ela e Zé Rufino, né? Que ele Exatamente. pega trechos dela e trechos de Zé Rufino e produz o livro. Então, assim, depois daquilo ali, na década de 60, com Paulo Gil Soares, e eu acho que com o Thomas Farkas também estava presente, correto? Era o produtor. O produtor, o Thomas Farkas. Então, assim, depois daquilo, a gente ter o presente de ver uma Dadá feliz na Musa do Cangaço, ou seja, não que ela não esteja feliz antes, mas a visão que a gente teve dela com o Paulo Gil e a visão que a gente absorve ela ali no cemitério, enterrando os restos mortais de Coriço, depois sentada dando seu depoimento, contando tua vida. E por isso você chegou no ponto que eu queria chegar. Qual foi a reação dela, né? Então, no início, como eu te falei, era uma desconfiança, ela foi perguntando sobre, principalmente, minha família, que era o nome, o sobrenome, e de onde eu vim, papapá. E depois ela percebeu, olho no olho, nós dois, que eu não estava ali por sensacionalismo, eu não estava ali por oportunismo, eu estava ali me aproximando, sabe? Da história. Olhe essa palavra, aproximando, aproximação de um com o outro, um ser com o outro. Estava se achegando. Então, isso se achegando. Então, isso é um amor, é o início de um amor, sabe? Essa aproximação. E ela percebeu isso. Então, dali em diante, então é uma pessoa que ficou, transformou-se numa amizade profunda. Então, tanto eu ia na casa dela, como ela ia na minha casa, né? Conhecia a minha mulher na época, minha filha e tal. Então, ficamos assim, bem próximos, sabe? Então, pudemos trabalhar, não é? E o nosso trabalho era um trabalho lúdico, não é? Para mim, ela cantar, aquilo era de um valor extraordinário, sabe? Ela é pena que eu não tinha gravador assim para gravar as músicas que ela cantava na época do cangaço, sabe? Ela passava 2 horas cantando músicas e mais músicas, cantando com a máquina de costura, pai, né? E bem, então nós falamos aí dessa trilogia, certo? E aí vem Revoada, que eu fiz o roteiro, não é? E senti a necessidade de me aproximar
de outras coisas. Não é? Então, quais seriam essas outras coisas? Eu tinha essa aproximação com o cangaço através de Dadá. Não é? Eu já tinha uma aproximação com o cangaço através do próprio cinema brasileiro, da década de 60, o chamado ciclo do Nordestern. Nordestern, perfeito. Tem É, inclusive livros com esse título. Tem livro com esse título, Nordestern. Perfeito. Então, conhecia em que o Cangaceiro de Lima Barreto, de 1954, um filme que teve um impacto muito grande. Repercussão, Cannes. Um amigo meu... eu vou mostrar uma coisa a você aqui. É porque eu estou organizando aqui meus livros. Esse cartaz do Cangaceiro é o original, inclusive está ali, Apresenté une production Veracruz. É o cartaz original em francês que esteve em Cannes em 54. Ele está aqui atrás, que eu estou fazendo a organização, mas ele recebeu belíssimo. Um prêmio de melhor filme de aventura. Exatamente. Lá embaixo tem falando Prix Aventure é alguma coisa em francês, falando justamente desse prêmio em Cannes. Mas esse amigo meu que eu te falei, de Bruxelas, ele falou: olha, Zé Humberto, o meu primeiro contato com a América Latina foi através desse filme. Esse filme passou 6 meses em cartaz em Bruxelas, no melhor filme de Bruxelas. Entendeu? Caramba! Então, esse filme aí tem toda uma história, essa coisa do cinema brasileiro, porque o Lima Barreto terminou morrendo indigente, entendeu? E esse filme foi da Veracruz, mas a Veracruz faliu, teve que vender a Columbia Pictures, e quem ganhou dinheiro foi a Columbia Pictures, no final das contas. Bem, então, meu contato com o cangaço vem dessa visão minha, que era uma visão, nessa época, desse Nordeste, era mais uma visão do bem, do mal, né? do dualismo, do bandido e do herói, compreende? Então, eu não sou adepto desse tipo de visão, então eu quis dar um salto qualitativo em termos de olhar o cangaço de outra forma. Mas não podemos esquecer também da minha passagem, originária em Buquim. Porque eu nasci em 1949. 49. Lampião morreu em 1938. Então, de 38 para 49, são 11 anos. O que são 11 anos? Quase nada. Quase nada. Tinha muita gente ainda com a memória fresca. Então, Lampião, eu tinha um contemporâneo meu. Você está entendendo? Perfeito. E, além disso, Lampião morreu em Sergipe. Mesmo estado. Então, ele morreu próximo onde eu nasci, sabe? Ele mesmo antes de morrer, ele gostava de Sergipe, ele andava muito por Sergipe. Não é? Então, na minha infância, principalmente nas feiras populares, então eu via os cantos, eu via as revistas de literatura de bordel, mesmo em casa, na vizinhança. Tem um cordelista muito bom de Buquim. Tem um cordelista muito bom de Buquim, que é o Zezé de Buquim. Não sei se é do seu conhecimento. Não. Ele tem eu saí de lá idade. Eu saí de lá com 6 anos. Né? Mas acontece que a infância é algo que não morre dentro da gente. Né? Marca mesmo, e fica lá. Permanece até os seus últimos dias. Então, Buquim teve essa
vamos dizer, essa coisa de me ofertar, não é? Alguns elementos, alguma, vamos dizer assim, intimidade em relação a Lampião, em relação ao cangaço. Não é? Perfeito. Depois, Buquim, a gente não pode esquecer da Fonte da Mata. Né? Então, o Buquim é um lugar especial assim, em termos líricos, né? Em termos poéticos. Daí o nosso poeta Hermes Fontes, né? Ter Hermes feito Fontes. uma obra parnasiana, simbolista, muito, 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 muito boa, muito sugestiva e muito inspirada, né? Sobretudo naquelas matas, naquelas florestas. Porque o Buquim não é sertão de seca. O Buquim é lugar de muita água, muita laranja, muita floresta, muita mata, não é? Muitas lendas, porque lá tem as lendas que a cidade surgiu a partir de uma deusa das águas. Então, eu já adquiri toda essa movimentação, né? Essa inspiração própria e adequada do lugar. É uma reunião de muitos acontecimentos também em minha vida. Porque de Buquim eu tive problemas da violência política em Buquim, então minha família teve que migrar para a Feira de Santana, que já é chamada a cancela do sertão. Né? Então, eu ainda ligado ao sertão. E depois eu vou para Salvador, e aí eu vou adquirir um espaço com o mar. Então, é aquilo que eu te falei, que o sertão vai virar mar. É por isso, é porque essa profecia do conselheiro tem muito a ver com a minha vida. Então, eu saí do sertão para o mar. E estou aqui. Para vir ao mar, né? Estou aqui. Olha onde eu estou. No mar. Olha aí, ó. O mar. Eita, cadê as nuvens do céu, homem? Cadê as nuvens do céu, hein? Foi-se embora. Foi-se embora. Aqui é só azul. Não é? Saia, como disse Gagarin. Gagarin, porque ele disse que a Terra é azul. Não é? Então nós somos. Sem guarda-chuva. Nós somos azuis. Para tu ver se não chove. Se você sair sem guarda-chuva, a chuva cai. Então, Roberto. Que lindo, rapaz. Essa jornada, essa viagem lindo. Para o sertão, não é? Também de lá você vendo o mar, tal. É por aí que eu me aproximei do cangaço, sabe? Mas de uma forma muito livre e de uma forma onde eu podia transmitir também, não é? A minha sensibilidade, a minha pessoa, não é? A minha trajetória, e daí o meu interesse pela dramaturgia. Perfeito. Então, com Revoada, eu acrescentei o quê? Personagens. Não é? Certo? Personagens que são baseados em verdade histórica, eles existiram, não é? Mas também eu tinha a licença poética de recriar esses personagens a partir dos conflitos, das situações de contrastes, de contradições. Né? Enfim, eu parti para essa catarse, vamos dizer assim, dramatúrgica. Né? E isso eu investi bastante. Você que já viu o filme deve imaginar o que eu estou falando. E tem algumas perguntas, assim. Algumas coisas. Assisti 2 vezes.
o filme. Assisti uma despretensioso, de forma bem despretensiosa. Quero agradecer a Bará mesmo por terem me fornecido essa chance de poder assistir o filme numa qualidade ímpar, incrível a assistir o filme Revoada. Reconheci muitas locações incríveis, que eu ando muito ali na Chapada e sou apaixonado por Mucugê. Mucugê, para mim, assim, é uma das cidades que mais me transmite paz, aquele cemitério bizantino, as ruas antigas, aquela região ali da Chapada, que, de certa forma, me traz referências justamente ao fim do Corisco e da Dadá, ali com a morte, lá em Miguel Camargo, Chapada Velha, aquela região, queira ou não queira. Agora, eu queria muito, adentrando agora mesmo nessa questão do Revoada, algumas pessoas podem até estranhar por que não ter usado Corisco e Dadá como personagens. Mesmo você assistindo e entendendo que você traz o Corisco e a Dadá, você traz uma coxa de retalhos de acontecimentos históricos, muitas vezes que aconteceu depois da morte de Lampião, que é muito citado, como, por exemplo, a invasão de Gato a Piranhas acontece antes da morte de Lampião, mas é retratado, a Baronesa de Água Branca, que também é retratado. Eu mesmo, pessoalmente, enxerguei como se fossem pensamentos, como se fossem lembranças de um passado que aconteceu, de momentos históricos que aconteceu, porque nós estamos tratando de um filme. É teledramaturgia, não é um documentário, não é a Musa do Cangaço que você tem essa coisa mais ultra realista. Nós temos um filme para assistir, para se divertir, para se emocionar, para entender como funcionava o modus operandi do cangaço, como funcionavam as mulheres no cangaço, como acontecia a entrada das mulheres, a loucura que era você estar dentro do cangaço, o sofrimento mesmo, como era tratada as pessoas quando acabavam se ferindo dentro do cangaço. Então, assim, esses arquétipos do cangaço que você trabalhou muito e você estudou muito, porque você esteve dentro da história com a Dadá, conversou muito sobre isso com ela, e eu percebo muito. Como eu já li seu livro, como eu já assisti a Musa do Cangaço, eu vi muita coisa do seu livro e da Musa do Cangaço sendo retratada ali de forma lúdica. Então, assim, eu queria saber o porquê de não trazer, por exemplo, um filme biográfico do Corisco e a Dadá, mesmo assim, porque não eles dois, mas o personagem que ficou perfeito. Jackson, que hoje é um grande ator, já assisti várias produções que ele esteve presente, e faz um papel maravilhoso, é divino o papel dele. Então, assim, fiquei nessa curiosidade mesmo, mais uma curiosidade pessoal sobre isso, porque algumas pessoas podem acabar estranhando ao irem ao cinema a partir do dia 15, né, o lançamento, dia 15 de agosto. Me responde aí, o porquê dessa coxa de retalho aí? Você acabou de falar aí, estranhamento. Tá? Então, toda obra de arte ela tem que causar estranhamento. Só. Então, toda obra de arte tem que ser ambígua. Ela não é real no sentido da realidade que objetiva, tem começo, meio e fim, né? Que tem um método para você racionalizar, compreender. Então, um vale tudo, é uma forma de você penetrar na alma humana de uma maneira liberta, de uma maneira onde você trata o que está por fora, mas, sobretudo, o que está por dentro. Então, esse foi meu interesse. Quando Jorge Amado desiste de fazer o romance dele sobre Dadá, né, eu insisto e realizo um filme que não é sobre
Dada, né? É sobre as mulheres, de uma maneira geral. Ela é uma representação não de uma unidade, de uma pessoa, sabe? Ela representa, como você falou assim, o arquétipo feminino Perfeito. de uma bandoleira. E é muito interessante isso, porque a gente observando, estudando o banditismo no mundo, porque você sabe que o banditismo existe no Oriente, no Ocidente, existe em todo o planeta, existe esse fenômeno. Ele é histórico e, ao mesmo tempo, ele é arquétipo. Não é? Inclusive retratado muito bem aqui no livro Bandidos, do Eric Hobsbawm. Ele Sim. trata o banditismo em todo o globo. Inclusive, aqui traz o cangaço. No Brasil, ele retrata o cangaço. Ele retrata exatamente isso. Abriu muito minha cabeça em relação a isso. Não é? Abriu muito minha cabeça. Então, eu quis fazer e fiz, não é? Coisa que o Jorge desistiu. Eu não desisti. Só que eu busquei um caminho, um outro caminho, sabe? Um outro caminho onde a minha imaginação, a minha criatividade, a minha inventividade estivesse em primeiro plano, sem trair, né, a verdade. Perfeito. Ou seja, a verdade não no sentido factual, sabe? No sentido histórico, vamos dizer assim, que é muito importante, né? É científico. Né? Então, o meu olhar não é esse. O meu olhar é um olhar de um artista, né? Que pega Corisco e transforma em Lua Nova. Só que Lua Nova não é só Corisco, sabe? Lua Nova ele tem traços também de outros cangaceiros. Perfeito, perfeito. Então, eu pego Dada e transformo em Jurema. Jurema não é só Dada, Jurema são outras mulheres também que estiveram no cangaço. Não é? Então, o meu tratamento foi um tratamento humanístico. Sabe? Então, quando eu me defronto com Dada, e ela começava a falar das coisas que aconteceram, parecia que ela estava vivendo aquilo, sabe? Então, para mim, eu via, quando eu falo de humanismo, eu vi gente ali, gente de carne e osso, gente que tem sentimento, gente que sofre, gente que tem alegria, sabe? Porque eles tinham muita alegria. Dada diz que o período que eles moraram no Raso da Catarina, eles passaram lá quase 6 meses. Foi. Ela disse que foi o período mais lindo da vida dela, inclusive com a paisagem, diz que era uma paisagem muito colorida, muitas flores, sabe? E que eles tiveram muita fartura, compreende? Tiveram todo o apoio dos índios Pancararé, né? E lá, sabe? Então, porque ela disse que muitas vezes tinha uma sacola cheia de dinheiro e não tinha o que comprar. Sabe? Então, ela viveu de tudo na vida. Não é? Uma mulher que teve 7 filhos dentro do cangaço. Tá? Então, quanto sofrimento, não é? E quanta dignidade também. Quer dizer, eu não entregava meus filhos a qualquer um. Verdade. Eu procurava saber das pessoas, como, por exemplo, o Bulhões Silvio, ele entregaram um padre. Ao Padre Bulhões, lá em Santana do Ipanema. Que fizeram, porque você sabe que Dada e Corisco foram casados na igreja. Casado na igreja, inclusive no novo livro, Silvio Bulhões deixou um livro em vida, né?
Foi lançado agora recentemente as memórias dele, antes de seu falecimento. Eu estive no lançamento e nesse livro traz a carta, o bilhete original que foi mandado para o Padre Bulhões, para eles se encontrarem justamente depois do casamento do Corisco e da Dadá. Tem esse bilhete original passando as boas novas desse casamento oficial dos dois ao Padre Bulhões. Então, o Rosenberg Cariri já tinha feito o Corisco e Dadá. Inclusive depois que ele conheceu o meu livro, né, que eu fui lançar com Dadá lá em Fortaleza. Eu viajei muito com Dadá. Viajei por vários estados. Eu fui para Ceará, fui para São Paulo, viajamos também lá para o interior, onde por isso foi enterrado. Então, a gente teve uma Miguel Calmon. Então, a gente foi lançar o livro lá, sabe? Então, ela topava qualquer parada, ela era muito decidida, ela adorava andar, viajar, conversar, sabe? Se divertir. E uma pessoa, ela tinha um amor pelas filhas, pelos netos, pelos bisnetos, sabe? Isso é verdade. Uma pessoa que de uma solidariedade, de uma compreensão do mundo, sabe? De uma compreensão do que significa a vida, como também poderia significar a morte, sabe? Então, para mim foi muito instrutivo. Eu aprendi muito, sabe? Agora, não fiquei preso a essas, porque isso também é uma armadilha, sabe? Esse conhecimento você pode, por exemplo, de repente, eu ir fazer uma biografia. Eu não queria fazer uma biografia, sabe? Como nem a Musa do Cangaço é uma biografia. A Musa do Cangaço são impressões, sabe? Impressões de pessoas jovens. Porque o cangaceiro, ele entrava no cangaço muito jovem. Muito. Né? Então, eu vejo quase como um fenômeno de juventude. Como ter a juventude transviada. Verdade. Então, é uma juventude sem perspectiva na vida, sabe? Que era o camponês da época. Volta Seca entra com 10 anos. Volta Seca entra com 10 anos de idade. E Dadá entra com 13. Entendeu? Dadá com 13, olha só. Então, nada, criança. De uma pessoa que ela teve o maior pavor, o maior ódio, isso vai se transformar num grande amor, numa grande paixão. Sabe? Perfeito. Então, uma pessoa que viveu isso, sabe, na vida é uma pessoa muito rica em experiência. Ela é. Então, isso que eu absorvi. Verdade. E isso que eu quis transmitir no meu filme, pelo menos fiz o possível para que isso ocorresse. Cumpriu. Eu sou uma pessoa extremamente crítica com as coisas. Eu sou sincero e sou muito crítico no sentido de poder opinar sem medo. Porque eu me sinto feliz ao lado de pessoas que realmente opinam sem medo, ou seja, que dá a sua impressão real. E eu fiquei realmente impressionado com Revoada. Às vezes as pessoas podem até ver esse comentário meu assim, dizer, não faço parte da produção, sou apenas uma pessoa que aplaudo todas as movimentações culturais, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu apoio, e eu te digo, eu fico feliz nesse momento de te dar parabéns. E foram longos 10 anos esperando, desde 2014, que nós estamos, muitas pessoas estão esperando a chegada de Revoada, que já começa pelo título, que é uma poesia que já remete
pelo menos a minha impressão que eu tive, o que é uma revoada? Você tem ali umas arribaçãs, você chega no sítio, você dá um tiro e elas vão embora. Quando a morte do Lampião, o Lampião morre, há a revoada, a rebandada, a revoada desses cangaceiros que ficaram receosos no meio termo entre fugir ou se entregar para o governo, o medo da morte, o medo de ter a cabeça cortada, de ir preso, de pagar por tudo aquilo. E eu acredito que Revoada vai surpreender muita gente. Espero que continue esse sucesso gigantesco, gigantesco mesmo. A partir do dia 15, em muitos cinemas do Brasil, ele vai entrar, né? Me fala aí como será esse lançamento. Vamos ter um pré-lançamento em São Paulo, agora no dia 13, terça-feira. Terça-feira. Então, lá vai ser uma estreia simbólica, assim, para um lançamento nacional. Vai depois para o Brasil inteiro. Né? Mas, Robério, quando a gente faz um poema, quando a gente faz um romance, quando a gente faz uma peça, escreve uma peça de teatro, quando a gente faz um filme, quando a gente faz uma peça de dança, não é? Perfeito. A gente pare. É como se fosse um filho, sabe? E o filho, depois, a gente tem que se desprender desse filho. Então, esse filme não é mais meu, esse filme é de nós. Não, jamais. Todos, não é do público. Então, cada um que receba o filme com a alma aberta, sabe? Para interpretar a sua maneira, né? Sem ficar preso a fatos históricos, não é? Mas ficar ligado no que é o homem, no que é o ser humano diante da vida e diante da morte. Perfeito, perfeito. E projetos para o futuro, Zé? Eu quero saber qual vai ser o próximo trabalho. Já quero me oferecer, estou aqui à disposição como um mero pesquisador que gosta muito da história, que ama muito o cangaço. Eu espero que sua próxima produção seja sobre o cangaço. Inclusive, nós estamos conversando muito, de vez em quando eu dou uma dica. Essa semana mesmo eu disse, Zé, dá para fazer um documentário muito bom sobre como foi as entregas dos cangaceiros depois da morte de Lampião, meio que trazer essa revoada mais realista ou outras coisas. Canudos também me fascina muito, que eu sei que você gosta também do tema Canudos, Antônio Conselheiro. Me diz assim, o que é que está planejando? Porque o cabra que produz, ele quando lança uma coisa, eu mesmo quando eu escrevo um livro, quando lança o pessoal diz, vai se aquietar agora. Eu disse, não, rapaz, estou já no meio do caminho já de outra produção. Então, assim, me diz aí, dá um spoiler aí pro povo. O futuro está nos ovos. Isso é uma peça de teatro, do Teatro do Absurdo. Quem sou eu para falar de futuro, né? Muito mal você falar do presente e do passado, eu não falo, mas eu estou aqui brincando, mas eu falo sério. Mas, na verdade, eu tenho um projeto já pronto, eu tenho um roteiro, não é? Mas esse roteiro trata da antropofagia tupinambá. Aí! Gostei. Então, porque eu fiz ciências sociais, né? Então, eu gosto muito de antropologia, leio muita antropologia. Então, li muito a respeito e transformei também em personagens. Né? Então, é um mundo anterior a Cabral. Né? Então, é um período pré-cabralesco. É um período onde essas tribos viviam aqui, né? Fazendo os seus rituais
E um dos rituais que eles faziam com muita dedicação era a antropofagia. Comer seus inimigos, capturavam e comiam seus inimigos. Então, o título é Moema. Moema. É uma mulher. É. Inclusive, se não me engano, tem um não sei se é esse título, mas tem um quadro, se não me engano, recebe esse nome, Moema. Mas eu já estou imaginando algo desse tipo, porque, assim, é sensacional. Nossa história é sensacional. E não tem como falar de cangaço sem falar sobre povos originários. O próprio gato, que é retratado em Revoada, eu sofri junto de gato em Revoada. Eu sofri. Porque ele sofre a dor da perda da Inacinha, ele sofre a dor de seus momentos finais, ele sofre a dualidade entre ele e o bando, aquele sofrimento. E ele era índio, ele era dos Pancararés, ele e a Inacinha, ambos eram Pancararés, da região da Baixa do Chico, lá do Raso da Catarina. Então, o Lampião, o Dadá, Curisco, eles tinham uma facilidade muito boa de entrada e saída do Raso da Catarina, justamente porque nós tivemos muitos personagens. E o pai de Gato é sobrevivente da Guerra de Canudos. Pouca gente conhece. Então, tem toda uma ligação. Quando você fala em Canudos, você liga com cangaço. Você fala de povos originários, você já vem para o cangaço. Quando você fala do vaqueiro, você já vem para o cangaço também. Quando tu fala do cordelista, vem para o cangaço. O artesão, vem para o cangaço. O xilogravurista, cangaço. Vai para a música, olha o cangaço de novo. Então, assim, o nosso cangaço meio que ele está com seus tentáculos dando uma volta em tudo. Então, assim, não tem para onde correr. O cangaço é o nosso maior tema estudado no Brasil, na literatura, filme, música, artesanato, teatro, tudo mais. Mas trazer justamente esse tema da antropofagia, para mim, é uma alegria muito grande. Parabéns, meu amigo, parabéns mesmo. Já estamos contando como o Guimarães Rosa falava, o sertão é dentro do mundo. Né? Então, o sertão é algo muito simbólico, né? É algo que tem uma grandeza e tem uma representação muito ampla, né? E chega a ser até metafísico. Né? O sertão é algo metafísico, quer dizer, que está dentro da gente. O sertão é dentro da gente, não é dentro do mundo. Sertão, como bons sertanejos. Como bons sertanejos. Ó, meu amigo, obrigado. Eu geralmente coloco 1 hora, deu tempo para a gente conversar muito mesmo. O pessoal de São Paulo, quero agradecer aqui pessoalmente. O pessoal de São Paulo entrou em contato comigo, me convidando para na próxima terça-feira estar lá no lançamento. Não vou poder estar na terça-feira, mas também já me avisaram que talvez tenha um bate-papo, acho que dia 25 agora de setembro em Salvador. Já estou por dentro, pelo menos me falaram isso. Me falaram vai ter o lançamento dia 15, talvez dia 25 tenha um bate-papo com os atores, com você, alguma coisa. O som está bem baixo agora. Eu acho que foi que tocou aí a ligação e deu uma baixa. Tá me ouvindo agora? Muito baixo. Pronto. Robério, foi um grande prazer, uma grande satisfação. Fica aqui um grande abraço em você e no Sergipano de uma maneira geral. Tchau. Obrigado, meu amigo. Tchau. Valeu. E terminamos aí com a visão linda e maravilhosa de Salvador. Tchau, gente. Esse é o nosso Cangaço na Literatura. Que entrevista. Certinho. 1 hora. Valeu. Tchau. E corta.